Oi! Hoje é a resenha do conto Bartleby, o Escrevente, de Herman Melville, aqui da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, volume 10, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Sou um homem já de certa idade. A natureza das minhas ocupações nos últimos 30 anos colocou-me em contato mais estreito com o que parecia um grupo de homens interessante e um pouco singular, sobre o qual, até o momento, nada jamais foi escrito, que eu saiba. Refiro-me aos copistas jurídicos ou escreventes. Conheci muito deles no âmbito profissional e privado, e se quisesse poderia relatar várias histórias que fariam sorrir os cavalheiros benevolentes e talvez levasse os mais sentimentais às lágrimas. Mas abro mão das biografias de todos os demais escreventes em favor de umas poucas passagens da vida de Bartleby, um escrevente, o mais estranho que já vi ou de quem ouvi falar. De outros copistas jurídicos, poderia relatar a sua vida toda, mas de Bartleby nada seria possível nesta linha. Acredito que não haja nenhum material para uma biografia completa e satisfatória desse homem. É uma perda irreparável para a literatura. Assim começa Bartleby, o Escrevente, de Herman Melville, que conta a história justamente de Bartleby, o escrevente, recém-contratado num escritório de advocacia, mas também do proprietário ali daquele estabelecimento, que aliás é o narrador aqui da história. A grande questão é que esse novo escrevente contratado, o Bartleby, é um excelente funcionário. Só que, bom, ele está ali para fazer cópias dos textos, né? Naquela época não tinha impressão xerográfica, por exemplo, né? Era tudo à mão, né? Tudo que era redigido à mão também tinha que ser copiado à mão da mesma maneira. Nem máquina datilográfica não existia. Enfim, apenas o que ele tinha que fazer era copiar os escritos ali dos documentos jurídicos. E ele fazia com muita competência. Só que, para qualquer outra coisa que se pedisse para ele fazer, por exemplo, pega ali um outro papel, ou pega ali uma caixa de documentos. De qualquer forma, ele dava sempre a mesma resposta: prefiro não fazê-lo. Pois é, ele se recusava a trabalhar em outras coisas, além daquilo que ele era muito competente. Aquela coisa, né? Numa primeira vez você até aceita, né? Porque ele pode estar indisposto, mas passam-se os dias e ele se recusa a fazer qualquer outra coisa, a não ser fazer as cópias. E sim, por incrível que pareça, é essa história aqui desse conto, e o que resulta de tudo isso? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Minha avaliação do conto. No começo aqui da leitura, a gente demora a descobrir sobre do que se trata essa história. Na verdade, eu já simplifiquei para vocês e contei ali na abertura do vídeo. E o problema é realmente o Bartleby, ele não quer fazer nada além da coisa de copiar os textos. E olha, até chegar nesse ponto, vai quase um terço do texto aqui. É sério, o Melville demora a apresentar para a gente exatamente o que ele quer deixar destacado aqui nessa história, que é a figura esquisita lá do tal Bartleby. Claro, ali na abertura do texto vocês percebem que o autor, que é o próprio narrador aqui da história, o dono lá do escritório de advocacia, já alerta pra gente que ele quer contar exatamente essa história, esse funcionário esquisito que ele tem. Mas ele não fala sobre ele durante muitas páginas. Ele fala sobre outros funcionários que ele tem ali também dentro do escritório dele. E ele até alega pra gente que ele faz isso porque isso ajuda a entender a reação dele para o funcionário mais problemático. Na verdade, todos os funcionários que ele tem ali são esquisitos. Cada um tem uma característica diferente. Tem um funcionário que trabalha bem na parte da manhã e no restante do dia fica meio estranho. Um outro funcionário é o contrário. Ele é estranho no começo do dia, passou o almoço, ele melhora. Então, na verdade, ele não demite nenhum desses funcionários porque todos são competentes. Inclusive um garoto lá, um office boy. E é o caso então também do Bartleby. Ele então contou tudo isso antes dos outros funcionários para justificar porque ele não demite imediatamente o Bartleby quando ele faz a primeira recusa, né? Prefiro não fazê-lo. Mas, para isso acontecer, né? Para nós leitores, cansa um pouco essa narrativa. E olha que o texto não chega a ser pesado. Na verdade, ele tende ao gracejo o tempo todo. Dá para dizer, na verdade, que toda essa história aqui é uma grande de uma farsa, praticamente, onde tudo tende ao absurdo. Realmente, em alguns momentos parece que a coisa vai
começar a ficar um pouco maior, mas não. Depois de um certo tempo ela estabiliza no mesmo molde que ele colocou no início. A gente até pensa que ela pode progredir a história, mas na verdade isso não acontece. Sim, a situação ali do Bartleby piora um pouquinho? Piora, porque ele passa a recusar outras coisas cada vez mais. E depois ele fica um pouco mais travado, mais estático lá no seu cantinho. Sim, também tem um outro desdobramento, e aí eu não posso falar nada, porque senão seria muito spoiler. Porque realmente, como essa história tem pouca coisa acontecendo, se eu falar algum detalhe, praticamente estraga a viagem da leitura. De qualquer forma, o que vale aqui nessa história, já que o próprio personagem principal, o Bartleby, ele tem um comportamento único o tempo todo e sem nenhuma explicação, diga-se de passagem, né? O texto não fornece nada. Então o que é interessante aqui é a reação ali do dono daquele escritório de advocacia. E como a gente já viu, ele já diz a reação dele por causa dos outros funcionários. Ele faz igualmente. Então, aí a partir da metade do texto que a gente tem algumas coisinhas diferentes da reação do proprietário. Ele quer talvez ajudar lá o funcionário complicado. E é daí que surgem algumas reações também interessantes do proprietário ali do escritório de advocacia, que também não é muito diferente não. Ou seja, toda a história ela anda no ritmo igual o tempo todo. Não teremos grandes surpresas no decorrer das páginas, ou então um grande desfecho, uma grande reviravolta. Não, nada disso. O que vai acontecendo ao longo do texto você já vai prevendo, muita gente pode já sacar o que vai acontecer no final e fica por isso mesmo. Agora um detalhe para quem lê a introdução aqui desse volume da coleção da Folha. Diz lá no texto que Bartleby, ou Escrevente, é uma obra-prima do autor. Eu não diria tanto. Sim, o texto, claro, ele é importante pelas reflexões deste protagonista narrador. A gente pode considerar ele como mais protagonista do que o próprio Bartleby, porque afinal de contas, quem reflete mais sentimentos é sim o dono ali do escritório, pois o Bartleby é um completo desconhecido, a gente não sabe o que ele pensa, né? A não ser as suas tendências amalucadas. No fundo também esse texto é um estudo sobre a solidão, isso dá para confirmar. E aí a gente também já entra no campo do próprio Moby Dick, né? Todo mundo sabe, né? Herman Melville escreveu esta obra-prima que é considerada uma obra difícil de ser lida. E também a gente remete também a esse texto aqui, que como eu comentei, é longo, mas é leve. Mas dá para perceber a todo momento que alguns parágrafos podiam ser muito bem encurtados. A gente percebe fácil que o autor está enrolando. Claro que a gente pode dizer que a morosidade que há aqui nesse conto, a gente não pode atribuir exatamente ao Melville, mas sim ao autor que escreve o conto, que na verdade é o dono do escritório. Digamos que ele é um escritor amador, mesmo que ele fale que aqui possa nascer uma grande obra literária, né? Mas não, se ele dá umas mancadinhas na hora de construir um parágrafo que podia ser muito bem resumido em poucas frases, e ele faz um bife enorme, meio que voltando ao tema novamente do que ele está dizendo ali naquele momento, a gente pode dizer então que o texto talvez não muito bem definido não é culpa do Melville, mas do personagem narrador da história. Entende o que eu quero dizer, né? Afinal de contas, o Moby Dick também vai nessa base, né? É alguém narrando aquela história. Então a gente pode culpar aquele narrador, não o autor da história em si, o que está por fora, né? Enfim, para Bartleby, o escrevente de Herman Melville, eu atribuo 3,5 asterisco. Acho que está de bom tamanho. Bom, é isso. Até semana que vem, na segunda-feira, com outra resenha aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. E dessa vez com textos de Charles Dickens, A Casa Assombrada. E já amanhã temos resenhas de USA Noir, com outra história policial sombria. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses dois vídeos não aparecem, eu deixo aqui do lado dicas de resenhas de outros textos aqui do projeto. E até mais!